Olá, gente, bom dia. Hoje, o Laboratório de Pesquisa sobre Políticas Sociais do Sertão Central, o nosso APIS, recebe o professor Aurélio Oliveira para o lançamento do livro As Bases Ideopolíticas da Educação Básica Brasileira do século XXI, a formação dos sujeitos sob a lógica do capital em crise. O professor Aurélio Oliveira é sociólogo pela Universidade Estadual do Ceará, UES, licenciado em História pela Universidade Estácio de Sá, membro do grupo de pesquisa Trabalho, Educação, Estética e Sociedade. Realiza estudos na área da Sociologia do Trabalho e Sociologia da Educação, com ênfase nas seguintes temáticas: mundo do trabalho, desenvolvimento econômico, crise estrutural do capital, desigualdades sociais, políticas educacionais, currículo e formação do ser social. Professor Aurélio, muito bem-vindo. O senhor pode iniciar a sua fala e, em seguida, a gente conversa um pouco mais sobre essa obra que nós estamos lançando hoje, viu? Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer que a minha editora, né, a editora Autografia, pelo belíssimo trabalho na publicação deste livro e também agradecer ao Laboratório LAPS pelo belo trabalho que vem desenvolvendo na disseminação do conhecimento científico. Agradecer a Universidade Estadual do Ceará, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central e agradecer, né, a Laís pelo grande trabalho que vem também desenvolvendo junto ao LAPS, ao Laboratório sobre Políticas Sociais do Sertão Central. Eh, Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouco, né, a respeito dessa recém-publicada obra de minha autoria, intitulada As Bases Ideopolíticas da Educação Brasileira do século XXI, a formação dos sujeitos sob a lógica do capital em crise. Então, o que que significa as bases ideopolíticas da educação, né? Ideopolíticas é no sentido de que a educação ela tem esse direcionamento, né? Um direcionamento o direcionamento de influir, né, no comportamento, na maneira de ser, influir, né, no desenvolvimento, da consciência, né. Mas essas bases ideopolíticas, da educação básica brasileira do século XXI, ela nasce, ali no final do século XX, né. E aí a gente vai iniciar aqui fazendo uma exposição dessa obra e em seguida, como Laís mencionou, a gente vai conversar um pouco mais a respeito dessa obra, né. A obra ela está organizada da seguinte forma: primeiro capítulo, a obra examina ali a crise estrutural do capital, né, ou a chamada crise do capitalismo contemporâneo, e as suas mudanças, e as mudanças requeridas por essa crise do capitalismo. Essa crise, ela se dá ali no final nas últimas décadas do século XX, né. Então, a esfera essa crise ela se dá a partir dos anos 70, 1970. Então ela tem ali as mudanças requeridas pelo capital vai em 2 direção. Nós temos ali a mudança na esfera produtiva, né, a chamada reestruturação produtiva, onde houve ali as inserções de novas tecnologias, de novas formas de controle e gestão do trabalho, né, a mudança nos processos de produção, com a terceirização, a descentralização produtiva, entre outros fatores. Tivemos também a mudança na esfera institucional. O que que é essa mudança na esfera institucional? É a mudança na natureza do Estado. O Estado ele deixa de ser um Estado de bem-estar social
e passa a ser o Estado neoliberal. E também tivemos, ali no primeiro capítulo dessa obra, eu faço também o relato dos desdobramentos dessa crise, né, na política educativa mundial, mediada pelos organismos internacionais. No segundo capítulo, eu investigo ali o ponto de partida da reforma do ensino básico brasileiro na década de 1990, a partir dos diversos fóruns nacionais que discutiram e sintetizaram, né, as diretrizes da reforma curricular do ensino fundamental e médio. O segundo ponto, eu faço essa relação entre o Programa Global de Educação para Todos e a política, aliás, eu faço a relação entre o Programa Global de Educação para Todos e a reformulação da educação básica brasileira, que inicia ali nos anos 90 do século passado, né? O terceiro capítulo, eu faço a análise, né, e a apreensão da agenda ideopolítica do capital em crise e a sua relação com a reforma dos PCNs, que é os parâmetros curriculares do ensino fundamental. E o ponto 2 eu apreendo as bases ideopolíticas da educação brasileira para a formação dos sujeitos do século XX. Pois bem, no primeiro capítulo, né, como já mencionado, a crise estrutural do capital, ela se inicia ali no final dos anos 70, chegando ali os anos 80, né? É justamente uma crise do modelo fordista de produção. Então chega a um determinado momento em que se esgota o modelo fordista de produção, né? Um modelo que era baseado na produção e consumo de massa, né? E aí se instala a crise estrutural do capital, né? Que é um conceito do Mesaros. Mesaros deu uma grande contribuição para o entendimento da crise estrutural. Então, é uma crise estrutural no sentido de que é uma crise que atinge todas as esferas da produção, né? É uma crise que, segundo Mesaros, ela não só atinge todas as esferas da produção, mas é também uma crise universal, né? Ela não é uma crise que atinge um ou dois países, mas é uma crise de dimensão global. É uma crise diferente da crise cíclicas de outra horas, né? Porque se acirra ali a contradição principal do capitalismo, que é a contradição entre produção e consumo, né? Como nós bem sabemos, né, tem três características principais, não são as únicas, mas as principais do modo de produção capitalista, que são determinações importantes para o desenvolvimento das crises, né? E que foram determinantes no desenvolvimento das crises cíclicas de outra horas, que é a primeira característica, a anarquia da produção, né? O capitalismo ele não tem um planejamento global, ele produz mercadorias, mas são mercadorias produzidas que não têm um consumo certo, né? E acaba inundando o mercado de mercadorias. A segunda característica importante que a gente pode frisar é a tendência à queda da taxa de produção, aliás, de lucro, né? Uma tendência, isso é inerente ao capitalismo, devido à concorrência, né, no capitalismo, que leva os capitalistas a buscarem cada vez mais inovações tecnológicas e para poder diminuir custos, aumentar a produtividade e colocar seus produtos no mercado a preços competitivos, né? E isso, a longo prazo, acaba desenvolvendo essa tendência do capitalismo à queda na taxa de lucro, né? E o terceiro elemento é o subconsumo das massas, né? As massas, como nós bem sabemos,
trabalhadores que vendem a sua força de trabalho não têm o poder aquisitivo capaz de consumir todas as mercadorias que está no mercado. Então, isso acaba, de certa forma, contribuindo para a não realização, né, da mais-valia, na mesma velocidade que a produção, né? Ou seja, se produz numa velocidade muito rápida, né, devido ao desenvolvimento das forças produtivas, mas a velocidade do consumo não acompanha essa velocidade da produção. Então, isso acaba também sendo um mecanismo de desencadeador de crises. Então, chegando ali nos anos 70 do século XX, o que que acontece? Há um acirramento dessas contradições, né, principalmente da contradição entre produção e consumo, devido ao desenvolvimento da, das forças produtivas. E aí o capitalismo entra numa crise chamada de crise de superprodução, né? E para resolver essa crise, né, o sistema do capital precisou, né, revolucionar, ou então precisou reformular a sua base de sustentação, a base de sustentação do capital, que é capital, trabalho e Estado, né? E aí se inicia a chamada reestruturação produtiva, onde os capitalistas, né, começam a inovar na questão das cadeias produtivas, a inserção de novas tecnologias, de automação, né, da microeletrônica, da robótica, e também uma reformulação no plano micro. Então, há no, eh, essas duas reformulações do capital. Uma é a nível mais macro, né? Macroeconomia, e aí se insere um conjunto de inovações tecnológicas, muda-se o sistema produtivo, passa, né, a haver uma desconcentração da produção, mecanismos de terceirização são implantados, e a outra mudança que a gente pode perceber é a mudança no plano micro, né? Ou seja, nas empresas, com a inserção de novos métodos e controle do trabalho, que aí a gente pode citar a gestão participativa, podemos citar como, por exemplo, o trabalhador polivalente, né? Que outra hora, no modelo de produção fordista, nós tínhamos o trabalhador que desempenhava a única função no decorrer do processo produtivo. Agora não, agora nós temos um trabalhador polivalente, né? Então, isso tivemos também, né, a implantação do sistema Kanban, que é o sistema de controle de estoque, né? A produção agora passa a, a não produzir como se produzia no Fordismo, né? A produção em série, a produção em massa, mas uma produção que se adequa às demandas do mercado. Então, isso foram conjuntos de mudanças implementadas na esfera produtiva no sentido de tentar destravar essa crise e fazer com que o capitalismo pudesse voltar, né, à época do capitalismo de ouro. E aí a outra mudança que nós podemos perceber também ali no final do século XX é a mudança no Estado, né, na natureza do Estado, aliás, o Estado que era provedor, né, de direitos sociais, eh, o estado de bem-estar social, que compensava a exploração dos trabalhadores com a ampliação de serviços públicos, né, a ampliação de direitos, agora passa, né, a ser o chamado Estado neoliberal, aquele Estado que vai contribuir de forma incisiva com a expoliação dos trabalhadores, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, as diversas reformas trabalhistas que aconteceram no mundo, né, as reformas previdenciárias, a transformação de serviços públicos em mercadorias, ou seja, as privatizações. Então, todas essas políticas, né, operadas pelo Estado, né, foram políticas do Estado neoliberal que
contribuiu, né, efetivamente para a piora das condições de vida dos trabalhadores, né. Nós tivemos também, a partir do momento em que houve essas mudanças, né, no sistema do capital, tanto na esfera produtiva como na esfera institucional, nós tivemos um movimento, né, com o advento dessa crise, um movimento muito importante, já conhecido, que é o movimento de educação para todos, né. Então o marco das discussões, da educação mundial, ela vai se dar ali em 1990, com a conferência, né, sobre educação para todos, realizada em Jomtien, em 1990, na Tailândia. Então essa conferência, que foi, financiada, né, pela Unesco, pelo Banco Mundial, pela Unicef, PNUD, contou com a participação de aliás, 155 chefes de estados, né, participaram dessa conferência, e foi uma conferência ali importante, no marcos das discussões da educação global, porque ali se pensou, a educação, não só a educação dos países, de um ou 2 países, mas uma educação, para o aliás, uma educação para todos os países, né, da periferia do capital, pelo menos, aliás, os países que participaram dessa conferência, né, inclusive o Brasil. Então, o que que foi discutido, né, nessa conferência? Ali se discutiam, né, quais, os rumos que a educação mundial, iria seguir a partir daquele momento. Então, as discussões giraram em torno de 2 elementos principais, né, que foi a universalização da educação básica e o atendimento às necessidades básicas de aprendizagem de criança, jovens e adulto, né. Então, esse evento ele, de certa forma, ali foi o ponto inicial, né, da reforma global da educação e também da reforma da educação básica brasileira, porque já que o Brasil, foi signatário, né, dessa 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 conferência e posteriormente incorporou muito dos elementos que ali foram discutidos. Outros 2 fóruns aconteceram também na década de 90, né, aconteceu ali o Fórum de Nova Delhi, na Índia, em 1993. Esse fórum ele reafirma o compromisso dos países, né, com a universalização da educação básica e a o atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, né, e ao mesmo tempo traçou metas, né, para a educação dos países, da periferia capitalista, né. Outro fórum importante foi o Fórum de Dakar, 2000, né, a conferência de Dakar, no Senegal, no ano de 2000, foi importantíssima, porque ali não só o compromisso em reeditar, né, em reafirmar, a necessidade da universalização da educação básica, do atendimento às necessidades básicas de aprendizagem e entre outros objetivos e outras metas que ali foram traçados. Esse fórum ele fez uma avaliação das metas que foram estabelecidas lá atrás, em 93, né, no Fórum de Nova Delhi. E aí se percebeu que, esses objetivos não foram alcançados, e aí eh tiveram que reafirmar novamente, né, o compromisso para
que essas metas fossem alcançadas até o ano 2015, né? Então, outra, outra documento importante que eu não poderia deixar de ressaltar foi o documento chamado, elaborado em 90, entre 1996 e aliás, em 1993 a 1996, que é o Jacques Delors, né? Jacques Delors foi um consultor da ONU, né, que coordenou a conferência, aliás, a comissão que discutiu a educação para o novo milênio. Essa comissão, ela foi estabelecida logo após a Conferência de Jontier, em 1990. E ali, Jacques Delors reuniu um grupo, né, de especialistas e elaborou ali no documento intitulado Educação, um Tesouro a Descobrir, os princípios, as diretrizes, as recomendações para a educação do século XXI, né? Aqui as recomendações que posteriormente o Brasil, né, veio a aplicar na sua reforma ali, dos anos 90, né? Então esse documento tem ali as suas, de suma importância, né, para a compreensão não só da agenda ideopolítica da Unesco, do Banco Mundial, né, e do capitalismo contemporâneo, como também para se compreender ali as bases, né, da educação brasileira. Então, esse relatório Jacques Delors, né, ele nasce, né, a partir de um momento em que o capitalismo, né, entra em crise, né, em crise estrutural. Então é um relatório que ele não nasce do nada, né? É um relatório que nasce a partir do momento em que o capitalismo começa a requerer novas mudanças, não só na esfera produtiva, na esfera institucional, mas também na esfera da educação, né? Nós sabemos que a educação é um elemento de suma importância na reprodução do capitalismo, né? Então, o capitalismo jamais poderia abandonar a educação nesse momento de crise, é, e aí foi preciso, né, também o capitalismo olhar para a educação para poder requerer novas mudanças, né, nos processos de ensino-aprendizagem, nos processos de formação daqueles que acessam a escola pública, né? Então, esse relatório, Jacques Delors, ele parte ali da ideia de que a educação ela tem que ter uma dimensão global, né? E, além disso, né, o Jacques Delors, o documento, né, mais conhecido como Relatório Delors, esse documento ele também traz uma ideia muito clara de uma educação como resolução, né, para os problemas da humanidade, né, para os problemas gerados pelo próprio capitalismo. Então, quando se analisa esse documento com calma, né, você percebe que ali está muito explícito a ideia de uma educação redentora, né, de uma educação eh, para resolver o problema da destruição do meio ambiente, uma educação, né, voltada para eliminar a pobreza, é uma educação para eliminar eh, os diversos conflitos que há na sociedade, né, uma educação para romper com o preconceito. Então, fica muito explícito ali no documento Delors essa educação como uma panaceia, né. Então esse documento é muito importante, que foi a partir dos princípios estabelecidos nesse documento que o Brasil vai incorporar
na sua reforma curricular do ensino fundamental, do ensino médio, ou seja, do ensino básico como um todo. Então, partindo que para precisamente a reforma da educação brasileira, e aí o ponto de partida, né, dessa reforma do ensino básico brasileiro vai ser ali no início dos anos 90, né? Em 1992 acontece um evento em São Paulo chamado Fórum Capital Trabalho, né? Esse evento, inclusive patrocinado pelo então presidente da época, Fernando Collor de Mello, vai discutir a educação, né, naquele momento. E nesse fórum é elaborado ali um documento chamado a Carta à Educação. O Fórum Capital Trabalho, né, de 1992, que foi realizado na USP, é o seguinte: ele elabora a Carta à Educação, e essa Carta à Educação vai fazer uma crítica ao modelo educacional brasileiro, né? E vai apontar ali a falta de investimento na educação fundamental, na educação básica, e atrelar, né, isso à falta de, aliás, e vai dizer que o principal obstáculo de desenvolvimento do país é a falta de investimento em educação básica, né? Então, ali, para mim, na minha análise, é o marco das discussões, né, da reformulação da educação básica brasileira, esse fórum chamado Capital Trabalho. E a partir dali vai nascer algumas ideias, né? E essas ideias se coadunam com as ideias, né? Com os princípios que já estavam sendo discutidos, né? A nível internacional, nos fóruns internacionais que acabei de mencionar, né? Até porque o Brasil participava, né? Participou desses fóruns, né? Foi signatário desses principais fóruns mundiais que discutiram a reformulação do ensino básico mundial e do Brasil. Então, outro documento importante, né, para o entendimento das bases ideopolíticas da educação brasileira é o Plano Decenal de Educação para Todos, que é um plano que foi elaborado em 1993. Ali ele traça as metas, né? E as metas e as diretrizes, os objetivos da educação brasileira, né? E então esse plano ele traça ali as metas dos 10 anos subsequentes, né? Até 2003. Então, ali já se afirma nesse documento, né, a intenção, né, aliás, já nesse documento já há a incorporação das metas, né, dos objetivos que foram traçados, né, em Jomtien, lá em 1990, na Tailândia. Então, tivemos diversos documentos, né, resultados de fóruns, de conferências nacionais, que discutiram a educação, a reformulação do ensino básico brasileiro e, e que foram importantes esses fóruns, né, para poder sintetizar, né, e as ideias e que foram incorporados, né, depois nas reformas do ensino básico brasileiro do século XXI. Então, um dos principais documentos, né, e aqui é um dos documentos principais para a confecção dessa obra, né, e é os chamados parâmetros curriculares, né? Esse documento é um dos documentos principais porque ali nesse documento
é o documento que vai orientar, né, a formação dos sujeitos, a formação dos indivíduos. É um documento que, de certa forma, ele orienta, recomenda, né, a forma como se deve agir, né, nas práticas pedagógicas dentro da escola. Então, esse documento aqui é o documento em que as bases ideopolíticas da educação brasileira vai estar presente, né? Então, os parâmetros curriculares do ensino fundamental, eles são publicados em 1997 e 1998, né? Fundamental 1 e 2. Também tivemos nos anos 2000 do ensino médio. E aí, quando a gente vai pesquisar, vai analisar, aliás, as bases educativas, né, que estão presentes nos parâmetros, a gente verifica a adesão clara, né, do modelo, da política educacional global estabelecida pelo, a Unesco, pelo Banco Mundial e as demais agências internacionais, né? Por exemplo, nos parâmetros curriculares, né, os conteúdos que foram estabelecidos, as recomendações, né, para os conteúdos de ensino foram as seguintes, né? Os conteúdos conceituais, né, aqueles ligados aos conceitos, fatos e princípios, os conteúdos procedimentais, né, que são relacionados aos instrumentos e procedimentos norteadores de ações, e também os conteúdos atitudinais, aqueles que, se relacionam com valores, atitudes e normas, né. Então esses 3 tipos de conteúdos, eles se relacionam com os 4 pilares da educação, né, estabelecido pelo o documento que está presente, aliás, no documento Delors, que são os 4 pilares da educação, né. É o é a ali estabelecido, né, nos anos de 1996 pelo relatório Delors. E aí, a proposta de formação a partir desses princípios, né, dessas diretrizes, de formação dos sujeitos na educação brasileira, ela está arquitetada em três pilares, né. Primeiro, né, na esfera social, né, ou seja, a esfera social se propõe ali um conjunto de instrumentos necessários para que esse indivíduo possa compreender a realidade, e também desenvolver as suas capacidades pessoais e profissionais, né, para se obter uma vida digna. Isso é de acordo com os parâmetros curriculares, né. Na esfera produtiva, né, propõe os parâmetros, a vinculação entre teoria e prática, né, para o desenvolvimento de habilidades compatível com as novas exigências da sociedade contemporânea, ou seja, as novas exigências do capitalismo, né, contemporâneo. Por último, no terceiro pilar, na esfera subjetiva, ou seja, propõe o desenvolvimento de capacidades, né, de se conviver juntos, de realizar atividades juntas, e evitar conflitos pessoais, e etc, né. Então, o que a gente percebe, claramente, é que essa reforma do ensino básico, brasileiro, que se iniciou ali no final do século XX, e para o início do século XXI, adere, incorpora, né, os princípios, as diretrizes e as recomendações do EPT, né, que é Educação para Todos, e também os princípios do documento Jacques Delors.
Então, partindo aqui para o terceiro capítulo, né, da minha obra, e aí vem ali a parte de análise, né, da relação entre o capitalismo, a reforma global de educação e a reforma do ensino básico brasileiro. Nós temos aqui a agenda ideopolítica do capital, né? Essa agenda ideopolítica do capital, ela é no campo da educação, ela vai nascer justamente, né, a partir dos anos de 1990 com com a primeira conferência, né, de Johnson, né, em 1990, onde ali é estabelecido princípios educacionais e que vão nortear a educação, vão direcionar a educação para uma formação dos indivíduos compatível com as necessidades contemporâneas do capitalismo, né? Então, o capitalismo, ele, na, na sua crise, né, agora estrutural, o que que acontece? É, vai requerer da educação, né, uma formação mais prática, né, do ponto de vista da formação para o trabalho, né, mas também vai exigir uma formação ideológica, né, uma formação de consciência. E para isso, algumas teorias, né, que vão fundamentar, né, essa reforma global, que eu chamo de reforma global da educação, na qual o Brasil está inserido, né? Então, três teorias foram, aliás, essenciais para legitimar essas reformas, né? Primeiro, a teoria da sociedade do conhecimento, né? Aqui eu digo que essa teoria é uma teoria de fundo, é uma teoria explicativa da realidade, né? Do ponto de vista do capital. Então, essa teoria do conhecimento é, é a teoria que expõe a ideia de que não há mais classes sociais, é a teoria de que estamos vivendo no pós-capitalismo, é a teoria de que não existe mais trabalho, né? Então, é uma teoria de fundo, né? Uma teoria explicativa da realidade, mais uma teoria do ponto de vista do capital. Também tem a segunda teoria, que é a teoria do capital humano. A teoria do capital humano não é aquela teoria do capital humano da década de 50, mas uma teoria do capital humano renovada, né, reformulada. Uma teoria do capital humano compatível com as novas necessidades do momento. E, por último, né, a pedagogia do aprender a aprender, né, que é exatamente a pedagogia que vai fundamentar esse conjunto de reformas na educação, principalmente na educação básica, né? E a pedagogia do aprender a aprender, ela está ligada ali a três pedagogias, a três teorias pedagógicas importantes, né? Que são essas pedagogias que vão ser ali os fundamentos principais, né, de reformulação da educação básica brasileira, que é a primeira é a teoria, o pragmatismo, né, o pragmatismo baseado nas ideias de John Dewey, né, que remete, né, à educação para a resolução de problemas, uma educação que define os conteúdos a partir da prática, né, a partir de conhecimentos considerados úteis, né, e ligado à vida cotidiana dos estudantes, né. Então, é uma educação que valoriza muito questões cotidianas, né, e ao mesmo tempo despreza, né, o conhecimento científico, né, o conhecimento
conhecimento mais desenvolvidos, né, e produzido, né, pela humanidade, esses conhecimentos, né, já não servem mais para a educação do momento, né. A segunda teoria pedagógica é a teoria do construtivismo. O construtivismo é baseado, né, como todos já conhecem, baseado na epistemologia genética de Piaget, né. O construtivismo ele parte da ideia de que o conhecimento é adquirido através da ação do sujeito, tanto na construção dos esquemas mentais, como pela assimilação dos métodos, né. E o que que significa isso? Que no ensino, né, no ensino-aprendizagem, o conhecimento aliás, nas práticas didáticas, né, nas práticas pedagógicas, nas práticas educativas, o que vai se valorizar, aqui os métodos, né. Ou seja, se valoriza os métodos, né, para que os alunos possam absorvê-lo e a partir dele construir o conhecimento de forma espontânea, e ao mesmo tempo se despreza também os conhecimentos científicos, né, as categorias científicas, né, os diversos conceitos que representam a realidade objetiva, os símbolos, né, os diversos signos. Então, todos esses conhecimentos, esses instrumentos, né, de interpretação, de apreensão, aliás, da realidade, são desprezados com o construtivismo, né. E a terceira teoria pedagógica a pedagogia das competências, né, de Philippe Pernaud, que também é uma teoria voltada para a resolução de problemas, né. É uma teoria eh, que prioriza também, ali, as questões do cotidiano, né, as questões que envolvem ali, a vida cotidiana do aluno, né. Então o que é recomendado a partir dessa pedagogia é que o professor estabeleça um conjunto de atividades para que o aluno possa, através dessas atividades, propor, as soluções, né, para os problemas que irão surgindo a partir dessas atividades. Então, é o desenvolver de competências a partir do aprender fazendo. Então, essas 3 teorias pedagógicas são as 3 teorias que vão fundamentar, né, a reforma do ensino básico brasileiro e a partir daí vai se estabelecer as bases ideopolíticas da educação brasileira, né. E essas bases ideopolíticas, né, que estão ligado, no meu entender, à formação dos sujeitos, elas são 3. A primeira base é a educação voltada para formação do trabalho, né. Para a formação do trabalhador de acordo com as novas exigências do capital, ou seja, acomodar os trabalhadores às novas formas de exploração do capital. Então, a primeira base, né, a primeira base ideopolítica. A segunda é a formação de uma nova cidadania. Então, é uma criação de uma nova identidade cidadão. O que que é isso? Ajustar a visão de mundo, dos trabalhadores, né, ajustar a visão de mundo dos indivíduos de acordo com a ideologia do capital, né, de modo a a a buscar conter, né, indignações, né, rebeldias por parte dos trabalhadores. Então, temos aí a primeira, repetindo, a formação para o trabalhador de acordo com as novas exigências e formas de exploração do trabalho, e temos a segunda, que é a formação de uma nova identidade cidadã. Como no estado de bem-estar social, como eu frisei
anteriormente, nós tínhamos o Estado que compensava, né, a exploração do capital sobre o trabalho por meio da ampliação da sua reprodução, né, ampliação de serviços públicos e de direitos. Quando chega no Estado neoliberal, não temos mais isso, né? Nós temos aí, aliás, o que temos é o Estado contribuindo para o aprofundamento das desigualdades, né, da expoliação dos trabalhadores. Então, nesse momento, é preciso, né, a partir da escola, criar uma nova identidade cidadã. Então, essa identidade cidadã ela é uma formação, né, que vai não só mudar a maneira de enxergar a realidade, mas vai mudar a maneira de se comportar do indivíduo, né? E aí a gente pode citar a questão do empreendedorismo, né, como uma das soluções para os trabalhadores, né? E vencer, aliás, resolver os seus problemas, né, gerados pelo capitalismo. Então, essa nova identidade cidadã, ela vai direcionar o indivíduo para soluções individualizadas e não mais soluções coletivas, como no passado, onde os trabalhadores, né, os trabalhadores tinham lá suas entidades de classe, né, os sindicatos, os movimentos sociais, nos quais eles podiam reivindicar seus direitos, né, e ir para a luta contra o capital. E a terceira formação, a terceira base ideopolítica é a formação humanística. Então, a formação humanística ela é mais voltada, né, para resolver os conflitos sociais do cotidiano, a partir da incorporação de valores, de atitudes nas escolas, os indivíduos, a partir disso, de acordo com inclusive o relatório Delors, né, o indivíduo vai conseguir, a partir da incorporação desses valores, né, mudar o seu comportamento, melhorar as suas atitudes com relação ao meio ambiente, vai conseguir vencer os conflitos que envolvem o preconceito, o racismo, e por aí vai, né? Então, essas três bases, que eu chamo de bases ideopolíticas, elas surgem, né, a partir dos fundamentos teóricos pedagógicos, né, que eu mencionei anteriormente, do pragmatismo, do construtivismo e pedagogia das competências, que são teorias pedagógicas, né, que, de certa forma, elas vão ali se coadunar com os interesses do capital, porque elas, no processo de ensino-aprendizagem, elas se encaixam, digamos assim, com aqueles interesses, né, do capitalismo. Então, as três bases ideopolíticas da educação do século XXI, frisando novamente, é a formação para o trabalho de acordo, aliás, conforme as exigências, as novas exigências do capital em crise, a formação de uma nova identidade cidadã e a formação humanista. Pronto. Encerrou essa fala de apresentação, professor? Sim, sim. Pronto. Então, desde já, gostaria de parabenizar pela pesquisa muito bem fundamentada, né, que resultou nessa produção científica, a produção desse livro. O senhor traz elementos que são muito importantes para a gente compreender o fenômeno educacional dentro dessa sociedade que a gente vive, né? Que, como atestado no seu livro, é uma sociedade que passa, não, né? Que está mergulhada em uma crise estrutural do capital. Então, só ressaltar da substancialidade teórica e dos fundamentos para fazer essa análise mais profunda do complexo educacional. Dito isto, tem dois elementos, um elemento de ordem
da sua formação em um elemento de ordem da própria fundamentação teórica do seu trabalho que eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouco mais. O primeiro é que eu queria que o senhor comentasse brevemente como que foi o seu processo de formação para compreender o fenômeno educacional de forma tão aprofundada, né? Porque algumas análises que a gente vê por aí são análises bem superficiais que não tocam no real problema da educação, que não conseguem analisar a educação na sua completude, que não conseguem compreender que a educação, de fato, ela está relacionada a outros complexos sociais e, como bem dito, bem exposto na sua fala, ela é influenciada por fatores que são da própria ordem social, né? Então, primeiro eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito disso, desse seu processo de formação para compreender a educação nesse sentido mais profundo, né? Para fazer essa análise mais profunda do complexo educacional. E uma outra pergunta é de ordem da própria substância do que o senhor traz, articulada à sua prática. Eu sei que o senhor é professor da educação básica também, então o outro questionamento é em relação a isso. Como é que o senhor percebe essas bases ideopolíticas da educação na sua prática enquanto professor? Como é que o senhor sente que o senhor observa esses elementos dentro da sua escola, dentro da escola pública, né? Fico no aguardo aqui, estou acompanhando para aqui a resposta, viu? Ok. É, pronto. Com relação ao meu processo de formação, né? Eu fiz ciências sociais, né, na Universidade Estadual de Ceará e foi ali que eu comecei, né, a me interessar por essa temática da educação, né, através da sociologia da educação e trouxe uma contribuição enorme, né, no meu processo de formação. Não só da sociologia da educação, mas também da sociologia do trabalho, né? E são duas áreas que tive ali uma experiência maravilhosa na Universidade Estadual. Então, a partir das minhas experiências, né, nas leituras das disciplinas, né, nas experiências com professores, né, nos seminários, a partir dessa experiência, eu fui aprendendo, né, aliás, eu fui tomando gosto, né, por essas duas áreas, principalmente, né, a área da educação. E a partir desse momento, comecei a mergulhar mais a fundo, né, nas leituras, de autores, brasileiros, principalmente, né, que estudam, né, a educação brasileira, e aí eu posso citar aqui o Saviani, Newton Duarte, né, entre outros, que dão uma contribuição muito grande para o entendimento da educação, brasileira. Então, a partir dessas leituras, né, e também, né, a partir do referencial teórico, né, de Marx, né, não poderia deixar de ressaltar aqui a questão do método de Marx, né, um método assim essencial para se compreender, né, a realidade social assim de uma forma profunda, né, de uma forma ampla, e esse método, né, também me remete à minha formação na Universidade Estadual do Ceará, né, na UES, e foi a partir dali, das leituras na sociologia do trabalho, na sociologia da educação, que eu comecei ali a ter o contato, né, com as leituras de Marx, né, e a partir daquele momento me interessei bastante pelo o método de Marx e passei a praticá-los, né, nas minhas pesquisas. Com relação à segunda questão, Laís, que você colocou, né, como eu vejo essas bases ideopolíticas no plano, né, da educação básica, né, pelo menos, né, no lugar onde trabalho, né, porque pode ser que em outras
outras escolas, né, outras cidades, cada uma deve ter lá suas particularidades, né? O que eu posso falar é exatamente do ambiente onde trabalho. E no ambiente onde trabalho eu percebo muito dessas características, né? Do que eu mencionei na minha obra, né? Eh, muita referência à questão da empregabilidade, né? Uma formação no geral, né? Que, que preza, né, os conhecimentos mais ligados, né, aos cotidianos, poucos têm essa relevância nas práticas, né, de um aprofundamento mais teóricos, né, para os alunos. E uma questão aqui que eu queria ressaltar, que é muito importante, é a questão, né, da prática pedagógica, né, da forma como você ensina, como você aborda o conhecimento, né. Eu percebo que na escola há um trato, né, uma abordagem, aliás, pelo menos na história, né, acho que talvez também na sociologia, nas disciplinas de humanas em geral, é uma abordagem assim fragmentada do conhecimento. Então, nós temos um livro didático, né, ele já é um livro fragmentado, um livro que vem, né, ali eh, dividido em capítulos, em temas, né? E aí, o que a gente percebe que na prática há uma abordagem fragmentada, né? Não há esse trato na forma de ensinar baseada na totalidade, né? Para exemplificar aqui uma categoria de Marx, né? Não há essa abordagem da totalidade. Então, se não há essa abordagem do conteúdo científico, né, no sentido de totalidade, fica muito difícil para o estudante, para o aluno entender, né, é, é, se apropriar de um conhecimento assim mais profundo, né, das questões, porque o próprio método de Marx nos ensina, né, a estudar um objeto de pesquisa. Por exemplo, posso citar o meu objeto para poder identificar, apreender as bases ideopolíticas da educação brasileira. Eu não, para mim poder compreender, né, eu tive que observar, né, os diversos nexos, né, que tem com o meu objeto de estudo, né? Estudar educação implica você estudar a economia, implica você estudar a ciência política, implica você estudar o mundo do trabalho, né? Implica você estudar outros elementos que estão conectados com esse objeto. Então, o que eu quero dizer é que na escola há uma fragmentação muito grande na forma de ensinar. Há um ensino que, que a gente observa que há uma tentativa, né, de formação da consciência, né, baseada nesses princípios que eu relatei no meu trabalho, né, de tentar modificar, aliás, direcionar a visão do estudante para uma visão eu poderia até dizer fictícia, não sei se é a palavra correta, da realidade, né? Tentar colocar na cabeça do estudante, né, a ideologia da empregabilidade, que ali ele vai resolver os seus problemas, né, gerados pelo capital, o problema da superexploração. E então eu percebo que há muito desses elementos, né, que foram estabelecidos ali no início aliás, no final dos anos 90, e que realmente a gente percebe muito desses elementos na educação brasileira. E é isso. Se tiver mais alguma pergunta, Laís, pode fazer.
Excelente, professor. E aí, só ressaltar que, embora, né, como destacado na sua fala, embora hajam, existam particularidades, diferenças, mas na verdade, são características comuns, não às escolas públicas somente, mas à educação pública de maneira geral, né? Aí, Sim, sim. a educação num sentido mais amplo, no seu sentido público, né? E Até porque, agradecer, professor, a gente vai encerrar aqui pelo avançado horário, e aí eu gosto... sim. Não pode falar. Pode falar. Não, eu queria dizer Não, assim que, só agradecer pela sua participação. sim, sim. Não, é só agradecer por a participação, né? Agradecer o laboratório lá, como eu ressaltando aqui novamente, a sua contribuição na disseminação do conhecimento científico, né? Muito importante, muito mesmo importante. Agradecer a você aí, porque se não fosse a Laís, né, eu não teria tido a oportunidade de vir até o canal do Lápis, né, para poder expor o meu trabalho e contribuir de alguma forma na disseminação do conhecimento, né, e que eu possa ter contribuído de alguma forma para os estudantes, para os professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras. Então, eu queria agradecer muito, né, e espero em breve voltar. Sim, sim, professor. Mas a gente é que tem que agradecer pela contribuição que o senhor traz para o debate, a sua pesquisa, né, que com certeza vai nos ajudar bastante, vai trazer elementos que são muito importantes para o debate, né? Como a gente sempre conversa, esse laboratório é um espaço de conhecimento, é um espaço de defesa da escola pública, da educação pública, mas principalmente é um espaço de formação da classe trabalhadora, né? De defesa de uma ação de qualidade, de uma formação emancipatória para a classe trabalhadora. Destacar alguns comentários, né, do pessoal que esteve presente aqui. A Radna, né, aplaudiu a sua apresentação. O professor Deribaldo também esteve presente, acompanhou aqui fala. A Mônica lhe parabeniza pela exposição e pelo excelente livro. E o Giovanni também parabeniza e ressalta, né, a bela pesquisa que o senhor realizou aqui neste livro. E aí, para a gente encerrar, gostaria só de fazer a sua fala final e de dizer onde é que a gente encontra, como é que a gente pode comprar esse livro, como é que a gente pode ter acesso a este debate. Aí deixo o senhor com a fala final, agradeço a todos os presentes e agradeço ao pessoal o apoio e a colaboração de todos os colaboradores do laboratório. E aí a fala final é sua. Muito Pronto. obrigada. Agradecer, né, agradecer a Radna, que é a minha namorada, futura esposa, agradecer aí o meu primo Giovanni, agradecer o Deribaldo, o grande Deribaldo, né, vem fazendo aí um trabalho excelente na construção do conhecimento, disseminação do conhecimento científico. Agradecer, né, a Mônica Martins, professora lá da Universidade Estadual do Ceará. Com relação à compra do livro, ele está disponível na editora Autografia, e também está disponível, né, na plataforma da Amazon. Então, na Amazon e na Autografia, que é a editora que fez a publicação do livro, né? Pronto, só destacar aqui, ó, recebi uma chamada aqui no chat, a professora, mas eu acho que eu até destaquei, né? Professora Mônica Martins destaca o Sim, que é sim, uma excelente produção e parabeniza pela exposição, né? Feito justiça, sim, sim. a A encerra aí. Mônica, Muito obrigada, Aurélio, pela apresentação, muito obrigada pela exposição e por essa produção. Como eu disse, eu tenho certeza que ela vai auxiliar bastante, vai contribuir com o debate que a gente já está fazendo. E encerramos aqui. muito obrigado. Tenha um bom dia, até mais.